Paz e graça, pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe este vídeo que pode ser de muita importância para outras pessoas. Se você tem interesse em estudar teologia à distância, hebraico ou grego, é só falar comigo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu WhatsApp e o meu Facebook, caso você esteja interesse, beleza? Hoje eu quero comentar aqui, fazer um vídeo de um tema muito importante, né? De um versículo muito importante. O verso ele se encontra em Mateus, capítulo 16, verso 28. Né? A pergunta é: Jesus mentiu? Em Mateus 16, 28, que diz: em verdade vos digo que alguns há ou alguns existem, dos que aqui estão, né? Que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então esse texto, algumas pessoas argumentam, fazem esta pergunta, né? Esses alguns aqui, que não provariam a morte, até que vejam, eles iriam ver Jesus, que era o Filho do Homem, no seu reino. Jesus não voltou e aquelas pessoas morreram. Então, como entender esse texto? Pois bem, usando o texto paralelo, né, que é Marcos, capítulo 9, versículo 1, que é a mesma passagem do outro evangelista, olha como Marcos fala. Disse-lhes também: em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há, ou alguns existem, que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Então, aqui ele está fazendo menção ao reino de Deus com poder. Existiam pessoas ali que iriam ver Jesus, ou o reino de Deus chegado com poder. Mas que reino é este? Bem, quando pegamos o livro de Mateus, capítulo 17, verso 21, vou ler o verso 20, tá? O verso 21 fala assim: e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós, ou entre vós. Então alguns entendem que esse reino aqui é o próprio Jesus Cristo, né? O reino de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Porque ele diz que o reino de Deus está dentro de vós. Ele usa ali o verbo no presente, está e não estará. Então quem era que estava presente ali naquele momento? Era o próprio Cristo. Né? E ele diz que nem dirão ele aqui ou ele ali, né? Mas o reino de Deus está entre vocês. Aí, o verso 22, ele ajuda mais ainda a entender que esse reino é o próprio Cristo. Ele diz: e disse aos discípulos, Cristo falando, né? Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o verei. E dir-vos-ão, ele aqui ou ele ali, não vedes nem os sigais. Então veja que o verso 22, ele está fazendo uma menção ao próprio Messias. Eu vou ler aqui em uma versão melhor, tá, mais explicativa, que é a versão NVI. Ela diz: diz depois aos discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está, não se apressem em segui-los, pois, aí o verso 24, pois o Filho do Homem no seu dia será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Então veja que dentro desses versos aqui, Jesus ele vem falando, né, que o reino de Deus não vem de um modo visível, né? Nem ele está aqui ou ele está ali, porque o reino de Deus está entre vocês, que era o próprio Messias, né, que ele estava ali entre as pessoas naquele momento. Ele usa o verbo no presente está, certo? Então aqui alguns entendem que este reino ele está personificado, invisível, na pessoa visível de Cristo,
certo? Então, com esta interpretação de que é o próprio reino de Deus, agora vamos para Marcos 9 e verso 1. Ele fala: garanto-lhes que alguns dos que aqui estão de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Aí você vê o verso 2 e o verso 3, ele fala: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. O próprio Cristo, ele se transfigurou. Aí diz: suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavadeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam. Certo? Então veja que 6 dias depois, Jesus, ele vai com Pedro, Tiago e João, sobe no monte e se transfigura. Mateus, ele dá um detalhe mais ainda. Né? E quando você lê Mateus 16 e 28, aí você passa para o capítulo seguinte, é a transfiguração de Cristo. Ele diz, aí diz em Mateus 17 e 2, ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então veja que quando Cristo ele fala que alguns que ali estavam, eles não experimentariam a morte, né, antes de ver o Filho de Deus com poder. No caso aqui ele falou o Filho do Homem em seu reino, ou o reino de Deus em glória, né, que é o que Marcos aplica. Veja que Mateus ele fala Filho do Homem vindo no seu reino. E Marcos ele fala o reino de Deus com poder. Então esse reino de Deus é o próprio Filho do Homem. Se você comparar Marcos 9:1 com Mateus 16 e 27. Então entende-se que este reino aqui, ele se cumpriu na transfiguração de Cristo, quando ele leva Pedro, Tiago e João, ele se transfigurou na frente deles e mostrou a sua glória. O seu rosto torna como o sol, as suas vestes ficam brancas, e ali Cristo estava mostrando o seu poder para os seus discípulos. Então entende-se que esse reino aqui, entende-se que foi cumprido ali na transfiguração de Cristo, quando ele mostrou a sua glória, ou seja, o seu reino glorioso. Tá? Então, quando você pega esse contexto, alguns entendem que essa seria a interpretação, certo? Outros entendem também que isso aqui se cumpre lá no livro de Apocalipse, quando João ele vê Cristo em toda a sua glória diversas vezes no Apocalipse. Inclusive, Apocalipse 1, verso 11 em diante, onde Cristo mostra toda a sua glória para João. No entanto, se eu fosse aplicar só apenas a João, teria um problema. Porque este pronome aqui em grego, você tem esse, né? Que é o singular alguém, e esse aqui que é o plural alguns. No grego de Mateus 16 e 28 está esse aqui, que é o plural, aqui ó, plural. Tines. Tines quer dizer alguns. Então ele não está falando apenas de uma pessoa específica, né? Ele está falando de alguns. Pode ser mais, no caso, mais de um, logicamente, né? 2, 3, 4, enfim. Então, quando você interpreta este texto dentro da visão de Mateus 17, na sua transfiguração, você vê que ali tinha Pedro, Tiago e João, ou seja, alguns, né? Mais de um no caso, certo? Então, essa é uma das interpretações que eu acho muito interessante, aplicar o texto na transfiguração de Cristo, certo? Porque quando você compara Mateus 16 e 28, né, ele fala o Filho do Homem vindo no seu reino, enquanto Marcos 9:1 ele vai e aplica antes de ver o reino de Deus vindo com poder, ou seja, o reino de Deus vindo com poder, o próprio Cristo. E Cristo ele mostrou o seu poder lá na transfiguração. Então Marcos ele diz que as pessoas alguns não iriam morrer, né, sem antes ver o reino de Deus com
poder. E Mateus ele aplica, ele não coloca a expressão reino de Deus, ele coloca o Filho do Homem vindo no seu reino, que daria no mesmo a mesma interpretação, interpretando Marcos e Mateus ao mesmo tempo. Então esta vinda aqui, ou este reino, se cumpre ali, eu acredito que se cumpre sim ali na transfiguração de Cristo, onde ele se mostra gloriosamente. E também pode ser interpretado também com Apocalipse, onde João ele vê a vinda de Cristo, ele vê os acontecimentos depois do que vai acontecer depois da vinda de Cristo. João vê tudo, ele escreve, né, as pragas, etc. Então também pode ser aplicado a João no Apocalipse, mas não pode ser só a João, porque o pronome que está não é o pronome tis, alguém, é tines, alguns, certo? É plural e não singular. Então é isso aí, pessoal, que Deus abençoe a todos vocês. Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe o seu like e compartilhe este vídeo, que pode ser de muita importância para outras pessoas.